Bem-vindos ao podcast Vasos, o podcast que pulsa com a informação. Eu sou a doutora Carla Loyola, cirurgiã vascular. Eu sou o Dr. Ronald Flamian, também cirurgião vascular. Hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, a Luciana Onken. Ela é jornalista, mãe do Lucas, de 14 anos. Não é isso, Luciana? Sim, isso. E ela fala bastante de saúde. Ela estava me contando até que já fala um pouquinho de vascular, que ótimo, porque às vezes as pessoas confundem a gente com cardiovascular. Então, Sim. acho que essa parte a gente precisa pular de você. É sempre bom, né, falar e também quem tem diabetes saber que é importante, né, cuidar da... Claro, claro. E além de jornalista, de uma excepcional conhecedora do mundo da saúde e tudo mais, porque ela trabalha com isso há muito tempo, ela também tem diabetes tipo MOD, não é isso, Luciana? Isso mesmo. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa trajetória de descobrir isso aí, e como é que foi se ver nesse meio da saúde, enfim, sem querer até. Sim, eu já trabalhava com saúde, né? Eu sou jornalista de saúde há mais de 20 anos, então eu já trabalhava com saúde quando eu fui diagnosticada. E só que inicialmente como diabetes tipo 2, né? Que é o mais comum, né? Ali, só que não tinha característica nenhuma, né? Não tinha idade, não tinha sobrepeso, eu tinha 29 anos, tinha sobrepeso, não tinha. Tinha histórico familiar, mas fora isso, nada mais. Estava em reeducação alimentar, estava fazendo atividade física, enfim. Aí veio o diagnóstico. E aí começou a desconfiar por quê? Porque a minha mãe tem diabetes, veio na gestação, teve filhos, né, grandes, né, no nascimento ali, com mais de 4 quilos. Meu irmão, com 25 anos, desenvolveu. Daí depois... Somos 5 irmãos e 4 têm diabetes, né? Então, pelas características, eu não confirmei pelo exame genético, mas é muito característica de MOD. Então... Que coisa, é diferente, né? Eu até te falei que eu precisei lembrar um pouquinho o que era esse diabetes tipo MOD, que a gente não costuma. A gente costuma falar tipo 1, tipo 2, mas o MOD realmente não é comentado até, nem no meio médico, para você ter ideia. Interessante. E uma coisa que me chamou a atenção, eu vi que você é bem engajada sobre isso, sobre os pacientes mesmo, né, as dificuldades que o paciente tem para entender a doença, para passar sobre o dia a dia da doença. E um post seu me chamou a atenção, que você falou sobre a mudança da apresentação da insulina que você usa, Sim. que vai mudar de uma caixinha unitária para uma de 5 unidades, não é Sim, isso? exatamente. Como é que é isso aí? Isso tem um impacto muito grande. Assim, eu consigo comprar uma caixa com 5 unidades, só que tem pessoas que não conseguem. Ela vai ter que escolher, ou ela come ou ela compra uma caixa de insulina, né? Porque mais de R$700 dificulta o tratamento das pessoas, né? E a gente também teve dificuldade de encontrar, né? Então começou a não ter mais a de uma, porque estava naquele limbo da troca, né, da embalagem. Então a gente, né, fala sobre o assunto, tenta sensibilizar também a indústria, conversar. A gente assim faz a crítica para chamar para a conversa, né, para o diálogo, que é muito importante, e ouvir esse lado do paciente. Eu comecei a fazer meu blog em 2006, foi o primeiro blog a falar do ponto de vista de quem tem a doença, né, de quem tem... tinha muito pouco, acho que tinha um de esclerose múltipla, de pessoas que têm uma condição e falam sobre a doença, né, foi um dos primeiros, de diabetes foi o primeiro. Então, de lá para cá, tenho me envolvido bastante. Faço parte da Sociedade Brasileira de Diabetes. Na gestão passada, eu era membro do Departamento de Educação da Sociedade Brasileira de Diabetes. Hoje, eu faço parte do Conselho Editorial da revista. Que legal. Então, bem envolvida mesmo com o tema. Estava contando para a Carla que eu colaborei com a Sociedade de Diabetes no último guideline de neuropatia diabética. Se você for ver, a gente acabou ajudando lá, junto com o pessoal da Sociedade de Diabetes mesmo. Na maioria endocrinologistas, né? Sim. Mas a vascular tem uma relação muito grande com o diabetes, com as outras sociedades de especialidades. E aí, e até te perguntar, você já fez alguma prevenção vascular? Você costuma fazer? Já foi ao vascular, enfim? Então, não. Pode puxar a orelha. Não, tem que fazer. Inclusive, eu tô com uma fascite plantar e eu achei interessante que o ortopedista falou, ele falou, é um problema vascular. Fascite plantar, ela tem uma origem vascular. Eu não sabia disso, não fazia a mínima ideia. Para mim era uma questão ortopédica e só. E ele falou que não, que também tem uma questão vascular. Então, eu achei bem interessante. Na verdade, é uma inflamação dos tendões embaixo do pé.
Acho que o que ele quis dizer, talvez, cara, eu não sei se eu estou enganado, é que tem uma alteração que a gente chama, que é o pé diabético, né? Que até as sociedades falam que não é um termo politicamente correto, porque quem tem diabetes é o paciente, né? Não só o pé dele, enfim. Mas esse termo está em documentos internacionais aí no mundo inteiro, se você for buscar. E aí, talvez o que o seu ortopedista quis dizer é porque quando a gente tem o pé diabético, você vai tendo um desabamento do arco, né? O pé, ele é um arquinho aqui, né? Como se fosse um arco. E aí, aqueles ligamentos que estão embaixo, eles vão ficando mais frouxinhos. E aquilo vai caindo, tem aquele desabamento. Atrapalha Exato. a vascularização, Talvez né, ele relacionou essa inflamação dessa região com a faceite. Talvez acho que ele quis dizer alguma coisa nesse sentido. Achei interessante. E a neuropatia que é o famoso pé diabético. Tem que tomar cuidado com o termo, porque tem uma outra colega que tem, né, as redes sociais em diabetes, e ela tem pé diabético, e ela tá falando que ela recebeu pessoas falando que achando que, meu pé é diabético. Exato. Eu não sou diabética. Exatamente. Meu pé é diabético. Então tem que tomar cuidado, porque né, a gente tem que hoje buscar uma linguagem que atinja, né, as pessoas, que seja simples, e às vezes a gente dificulta, né, com alguns termos. Né? Para a gente é muito claro, às vezes não é para todo mundo, né? E é importante porque a gente precisa prevenir mesmo essas alterações, né? E você sabe que nesse guideline mesmo de neuropatia tem uma escadinha, né? Que a gente vai subindo ou descendo os degraus da evolução da doença. Eu achei interessante você falar que, por exemplo, acho que tem 20 anos, pelo menos, de diagnóstico da sua doença e você nunca teve uma complicação relacionada ao diabetes. Parabéns. Eu acho que é difícil a gente ver isso. Retinopatia também, né? Que é comum e é também vascular. Exatamente, exatamente. Mas a gente vê mais no nosso meio vascular de membros, né? Então, por isso que a gente fala muito do famoso pé diabético aí, que é o que a gente mais vê, né, cara, no dia a dia. A diabetes, ela é uma doença aterogênica, né? Aterogênica é a formação de gordura dentro das artérias, falando mais claramente. Então, é importante a pessoa que é diabética procurar um cirurgião vascular para fazer os exames preventivos, que nós costumamos fazer o Doppler das artérias carótidas para ver se tem alguma gordura dentro dessa artéria. Como a diabetes em si é uma doença aterogênica, então é importante fazer essa pesquisa nos membros também, no corpo inteiro, né, da parte circulatória. E o diabético também tem a propensão a ter lesões nos pés por causa da neuropatia. Ele passa a perder a sensibilidade das pontas dos dedos. Então ele machucou o dedo, não percebeu, e aquela ferida foi crescendo, e depois acabou amputando o dedo, o pé. Então, é muito importante o diabético procurar um cirurgião vascular. A maior causa, né, de amputação é a neuropatia, é o diabetes, né? E como você falou mesmo, associando essas informações, por exemplo, sua preocupação com a indústria, com a medicação, teve uma publicação no JAMA algum tempo atrás mostrando que mesmo em países como os Estados Unidos, o diabetes é uma das principais causas de gasto em saúde. Sim. E sabe qual é o maior gasto deles? Com antibiótico, olha que loucura. Porque as pessoas não previnem, e aí tem infecção, tem o pé diabético e gastam dinheiro pagando antibiótico. E a gente sabe que tem um impacto também, né? É uma via de mão dupla, né? Você ter uma complicação ali nos pés também dificulta o seu controle, então sem dúvida. Tem que fazer a prevenção, né? Uma coisa que eu achei muito legal que você falou, que além de jornalista de saúde há muito tempo, você também é editora de revistas relacionadas à saúde, né? E a gente tem visto hoje cada vez mais os pacientes mesmo, as pessoas que têm condições de saúde relacionadas participando de projetos de pesquisa e mesmo de artigo científico, que antigamente era um tabu isso, né? Era uma linguagem inacessível. Hoje as pessoas estão publicando numa linguagem mais acessível, inclusive artigos com evidência científica, para justamente dar essa oportunidade, tanto de divulgação para um jornalista, enfim, quanto de política. A gente viu no Congresso, no meio da pandemia, o pessoal falando de ensaio randomizado no Congresso, achei fantástico aquilo. E abrir essa participação, né, porque vocês aqui, por exemplo, me escutando, a Sociedade Brasileira de Diabetes tem chamado os pacientes para participar da sua diretoria, né, então, como membro ali dos departamentos, então isso é muito interessante, porque traz também o paciente
para dentro ali, né, do cuidado, né? Ele se sente mais dentro desse cuidado. E outra coisa, acho que o ponto de vista de quem está passando pelo problema é diferente. Às vezes vocês enxergam mais coisas que, de repente, o profissional médico que está de fora não enxergou aquele detalhe, né? De repente tem uma coisa que é mais importante para você, como você falou do pé diabético, né? Que alguém achava que era só o pé que tinha diabetes. Pô, a gente tem que tomar cuidado com os termos que a gente fala também. É interessante. Explicar. Quanto mais a gente explicar, melhor, né? Ter esse jogo de saber usar a linguagem das pessoas. E você costuma fazer o seu check-up vascular? Não. Então, não. Puxão de orelha, não. Mesmo com não vascular, você nunca fez? Nenhum exame relacionado? Sim, o que é... A minha endocrinologista, ela é muito cuidadosa de, né, fazer todos os testes nos pés e tudo, né, que tem, né, que a gente sabe que não é tão comum, não é todo endocrinologista que faz. E aí eu já fui encaminhada, mas não fiz ainda aquele... mas aí é mais na parte neurológica, né, para fazer aquele teste da sensibilidade dos pés, né, que diz que dói pra caramba, aquele exame. A eletroneuromiografia. Isso mesmo. Que diz que dói muito, mas preciso fazer. É incômodo, não diria que dói, mas é incômodo. É incômodo, é incômodo. Mas aí não esquece da parte de encanamento, se você me permite falar assim, não fique chateado, mas todos nós temos a parte de vaso também, e um exame que é interessante é o ultrassom vascular. A gente brinca que o ultrassom de carótida, por exemplo, é o termômetro da circulação. Porque é dali, se você achar uma plaquinha de gordura, você tem noção mais ou menos de como está a coronária no coração, como está a artéria da perna, enfim. Hoje em dia a gente faz, né, Ronald? A gente mede a espessura da carótida. Exato. Não necessariamente tem uma placa, mas a gente mede a espessura que eu fiz uma vez. Da artéria carótida. Ultrassom de carótida, porque eu tava com uma dor Tava com uma dor nessa região e aí foi indicado fazer. Não deu nada. Que bom, que bom. Mas eu fiz. Agora, você falando, eu falei, eu fiz. Ah, então é isso. Eu vi a minha carótida dela, porque era com contraste lá, né? Então, porque o aumento da espessura da carótida já é um preditivo de problema cardíaco. Então, alguns cardiologistas sempre pedem para o cirurgião vascular fazer o exame para essa prevenção. Além também da prevenção do AVC, né? Porque a gente faz o Doppler da carótida, que é a ultrassom das carótidas, para ver se tem alguma gordura ou tem esse espessamento carotídeo. Se tiver, a gente já passa a medicação para o paciente não correr o risco de sofrer um AVC isquêmico, que essa placa de gordura pode soltar, vai para o seu cérebro e dar um AVC. Olha, eu sei que você sabe, Luciana, mas assim, é importante no podcast Vasos, o nosso presidente, o Dr. Armando Lobato, idealizou isso aqui também para tirar uma dúvida clássica. Eu não sei se você sabia que existe essa dúvida, mas algumas pessoas não conseguem diferenciar o cirurgião vascular do cirurgião cardiovascular, por exemplo, que são coisas diferentes, que cuidam de coisas diferentes. Um exemplo, aneurisma, aquela dilatação do vaso, né, que às vezes pode romper. Você fala de um aneurisma cerebral, todo mundo conhece alguém que já teve, algum conhecido, um distante e tal. Não é o vascular que cuida, mas todo o resto do corpo que tem esse problema de aneurisma é o vascular que cuida. Então você já... Por exemplo, trombose. Exatamente. Eu tenho duas questões ali em família que eu acho que são de vascular. Vamos ver se vocês vão poder me falar. Um é o fenômeno de Renault, que a minha mãe tem. Exato. E o outro é a minha irmã, que tem mutação no fator 5 de Leiden. Então, ela já teve, com 20 anos, ela teve uma trombose feia, ela não sabia que tinha essa mutação, então ela tomou pílula anticoncepcional. 2 meses depois, ela teve a trombose, teve tromboembolismo pulmonar, enfim. Caramba, que susto. E hoje ela tá com 40, tá cuida, mas de vez em quando dá uma erisipela, né, já teve outras tromboses menores, então... Que coisa. Já fiz, não tenho. Essa genética... Eu ia perguntar agora. Quando eu fui ter, né, aí quando você vai, como eu tinha o histórico, quando eu fui engravidar, eu fiz, né, para saber se tinha alguma questão aí, não tinha. Mas... E durante a gestação você não teve nenhum problema vascular? Não. Não inchou a perna? Não inchou nada, trombose, nada. O pessoal fala, no final da gravidez ficou com a perna inchada. Não. Usou meia elástica? Não. Ele nasceu antes, né? Eu não experimentei. Ele nasceu de 36 semanas, então não experimentei as últimas 4 semanas.
Mas foi super bem, assim, a gestação muito bem cuidada, né, multiprofissional, né, eu tenho essa visão multiprofissional também, né, com endocrinologista, enfim. Diabetes é o espelho disso, né? Para tratar o diabetes você precisa de um ambiente multiprofissional, né? Você precisa de série de cuidados, enfim. Mas eu acho interessante, porque a gente, né, eu que falo tanto de diabetes, e a gente não tem tanto a gente fala muito do cardiovascular, né, a gente fala com outras especialidades, mas acho que está faltando a gente conversar mais sobre o vascular, então, vascular. Às vezes as pessoas nem não diferenciam. Você pensa em vascular, a pessoa já pensa no cardiovascular, que vai operar o coração. Não é isso. A gente cuida da parte da circulação fora do coração e fora da cabeça. Então, todo o resto é com a gente. Então, por exemplo, ela que teve o tromboembolismo pulmonar, ali já é um trabalho também conjunto, né? Exatamente. Mas tem vascular. A gente estava comentando agora há pouco que o tromboembolismo pulmonar que você falou é a principal causa de morte evitável num paciente internado. Você sabia disso? Hoje tem muita gente fazendo cirurgia, inclusive estética, enfim, e precisa internar, precisa ir para o hospital, ficar lá 1, 2, 3, às vezes alguns dias mais ali internado, né? E todo hospital hoje tem lá um protocolo de prevenção de tromboembolismo pulmonar, justamente por isso, porque é a principal causa de óbito evitável. Ela ficou muito tempo, ela estava com a trombose e ficou muito tempo sentada no hospital, esperando o ultrassom. E daí veio o tromboembolismo pulmonar, né? Que bom que ela ficou bem. E essa questão da pílula também, né? Que muita gente não sabe que não pode usar e acaba tendo... Não sei se é alto o índice de pessoas que tomam pílula anticoncepcional. Depende da dose da pílula. Tá? A Carla pode falar melhor que eu, né? Como mulher, tem mais lugar de fala que eu aqui, né? Não adianta eu querer falar de aborto sendo homem, não tem sentido. Mas, enfim, ela tem mais lugar de fala que eu para falar. Mas depende da dose do anticoncepcional, você teria um pouco mais de chance de ter trombose do que outras doses. Depende do fator de risco da mulher, enfim, da pessoa. Às vezes fuma, às vezes não fuma. Então isso vai se somando, né? Entendi. A gente falou agora vários aspectos da trombose, né? Falamos da gravidez, que aumenta o risco de trombose, porque a gente aumenta a quantidade de hormônio no corpo. Também tem as viagens de avião, que aumentam também o risco de trombose, porque a gente fica muito tempo sentado e ocorre uma estase, né, na circulação. E no avião a pressão é menor, a oxigenação é menor, então aumenta o risco de trombos. Então é importante a pessoa andar no avião de hora em hora, ou fazer um exercício de panturrilha, levantar os pés, e beber bastante água. E muitas pessoas sentam na cadeira do avião e lá permanecem até o final do voo. Eu. Eu vi aqui, Luciana, que você é contadora de histórias, é isso? Mudando um pouquinho de assunto aí. Eu gosto muito de contar histórias. Eu descobri também que dá para contar histórias com podcast também, então eu faço às vezes podcasts narrativos Interessante. Né, de ficção. Às vezes a gente vê muito isso como técnica de gestão, de pessoal do administrativo, enfim, quem vai dar aula, eu sou professor universitário, então às vezes você vai dar aula, você usa um storytelling, né? Você conta uma historinha no meio da aula e tal. Você usa alguma coisa dessa sua vontade, desse seu gosto por contar a história na parte profissional? Eu acho que eu acabo usando meio... porque tá em mim. Assim, nem percebo. Quando eu vejo, eu tô contando uma história. Então, até isso, né? Essa questão do blog. Meu blog veio para contar um pouco da minha história, do meu dia a dia, de como é viver com diabetes. E eu falo assim, tem gente que fala, por que não é viver bem com diabetes? Eu falei, porque nem todo dia a gente vive bem. Então, respeitando que nem todo dia, mas a gente faz o máximo possível para viver da melhor maneira. E tá tudo bem também, né? Tá tudo bem. Então, eu gosto muito de escrever histórias infantis, adoro histórias infantis. Que bacana, interessante. Eu acho que as crianças são o futuro da humanidade, né? Então a gente precisa sempre dar espaço para as crianças. Você vai num museu, tem que ter alguma coisa de toque, de interação. Acho que tem que trazer eles mais para perto. Outro dia estava conversando com os meus filhos, tenho 2 filhos pequenos também, e eles queriam saber história de cirurgia.
Não, papai, me conta a história de cirurgia. Eu tinha que contar alguma coisa da cirurgia para eles. Então. E você pode também trazer até para o lado da saúde, contar histórias e acabar trazendo a criança para esse universo de cuidar da saúde. Eu percebo que meu filho tem esse... Ele quer, por exemplo, ele assiste alguma coisa, ele é meio seletivo, ele tem uma seletividade alimentar, mas quando ele vê que aquilo faz bem para a saúde... Mesmo já adolescente, às vezes, eu acho que eu vou experimentar isso, então, eu vou, Então, eles têm, sinto que essa geração, ela é mais aberta, assim, para ouvir, né? E história, nada melhor do que fazer isso por meio de histórias, né? Lógico. Às vezes a gente compra muita coisa no supermercado, tipo biscoito recheado, essas coisas. Aí eu falo pro meu filho, não, você não pode comer biscoito recheado que faz mal pra saúde. Então por que você comprou, mamãe? Exatamente. Eles cobram, né, a gente, né? Eles estão super ligados. Então acho que a gente tem que aproveitar isso, né? Luciana, a gente está fazendo uma pergunta aqui que é interessante, eu diria. Tendo tudo isso em vista, tudo que a gente conversou aqui, essa sua história profissional incrível, enfim, essa associação com a saúde, com a vascular, com a circulação de uma maneira geral, a gente está pedindo para você indicar um filme. Se você tivesse que para indicar um nome de um filme para quem está ouvindo a gente agora, o que você indicaria? Olha, eu adoro, já fiz até curso de cinema, adoro cinema e tal, então é difícil para mim escolher um filme, mas tem um filme que me veio à cabeça, que não sei se é o momento que eu estou vivendo, que eu estou com um filho adolescente, e que a gente fica, ai, nossa, cadê meu bebezinho, né? E com a mãe e meus sogros envelhecendo, e aí entrando na questão, né, de cognição, então é o curioso caso de Benjamin Button, do David Fincher, que eu acho que traz essa coisa do tempo, né, e do envelhecer. Então é um filme que tá permeando assim minha vida, eu acho. Você me fez lembrar agora de um outro filme que eu sei que a pergunta não é para mim, mas o Tempo. Depois assiste para você ver, não sei se você já viu ou não. Tem um Netflix. Chama O Tempo. Interessante. E aí tem essa coisa do começo do filme, que tem um relógio, que ele faz o relógio ir ao contrário. E às vezes a gente quer tanto, né, que o relógio corra ao contrário. Acho que eu tô nesse momento do relógio. Se a gente parar para pensar, o tempo é o nosso bem mais precioso. Sim, né? Com certeza. O tempo não volta. Né? Exatamente. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui no nosso podcast Vasos. A nossa intenção é informar a população sobre as doenças vasculares, principalmente sobre o check-up vascular. É importante as pessoas terem ideia de como fazer a prevenção também. E muito obrigada por você ter participado do nosso podcast hoje. Obrigado, Luciana. Queria te agradecer muito em nome da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e te convidar para seguir a gente nas redes sociais, seu @SBACV Nacional, também no YouTube. Já estou seguindo, agradeço o convite, é um prazer e contem comigo para divulgação. Conta pra gente a sua rede social, para quem quiser te seguir também, por favor. É @vivercomdiabetes _Luonken. Perfeito. Obrigado. Obrigada. Obrigada.